Olá, aqui é o Daniel Purvezan, membro do Ministério Integre aqui da IBNU, e hoje vamos dar continuidade aí a mais um devocional. Nesse livro do Timothy Keller, Deus na Era Secular, hoje o capítulo 10. Se você não assistiu os capítulos anteriores, é importante você assistir para você entender isso aqui adequadamente. Então, dá uma olhadinha aí na nossa playlist, temos vídeos não só desse livro, mas também de outros que podem abençoar muito a sua vida. Não esqueça de dar uma conferida lá. Bom, o capítulo de hoje, o Timothy Keller, ele começa fazendo uma pergunta bastante provocativa. E é uma pergunta muito interessante. A pergunta é a seguinte: será que a religião ela tem contribuído para a justiça ou para a injustiça no mundo? Será que a religião ela tem sido mais benéfica ou será que ela tem causado mais prejuízo para as pessoas? Se a gente for analisar essa questão, a resposta não nos leva a lugar nenhum. Por exemplo, a questão da escravidão nos Estados Unidos. Naquela época, tinha gente que defendia a escravidão com base em motivos religiosos, inclusive cristãos, e tinha o oposto, tinha gente que defendia que não, que a escravidão é um absurdo, com base também em motivos cristãos, em motivos religiosos e assim por diante. Quer dizer, você tem a religião sendo utilizada nos dois caminhos. Mas o Timothy Keller, ele faz essa pergunta provocativa justamente porque muita gente acha que a religião é a resposta para tudo ou que não, que a falta de religião, na verdade, é a resposta para nós termos paz. Bom, o Timothy Keller, ele vai falar sobre o fundamento dos direitos humanos nesse capítulo, muito interessante, porque o conceito dos direitos humanos, ele envolve uma obrigação que todo ser humano tem com relação ao outro, direito de não ser morto, direito de não ser torturado, direito de não ser defraudado, raptado e assim por diante, sofrer maus tratos. É um direito que todo ser humano tem de maneira igual, independentemente de qualquer característica que venha distingui-lo de outro ser humano, seja origem, seja característica física, enfim, não importa, todo ser humano é igual. E muito embora alguns seres humanos eles sejam melhores do que outros, todos eles são igualmente humanos e compartilham dos mesmos direitos humanos. Bom, é interessante porque a maioria das pessoas acredita nisso, a maioria das pessoas tem isso por certo, mas se você perguntar para as pessoas por aí, mas qual que é o fundamento disso, de onde vêm os direitos humanos, as pessoas no geral vão dizer que são direitos óbvios, são autoevidentes, são coisas que estão aí para todo mundo ver, mas não tem um fundamento específico, né? O fundamento é que o próprio ser humano tem que ter esse direito. Enfim, não se vai muito a fundo nessa resposta. E aí o que acontece? O Timothy Keller ele vai falar sobre como os direitos humanos eles desenrolaram algumas discussões filosóficas ao longo aí do século XX. Interessante, ele coloca a questão dos direitos humanos com relação ao pensamento da modernidade. Porque na modernidade surgiu aquelas ideias fascistas, as ideias comunistas, as ideias totalitárias, por assim dizer, que representam aí a perda da orientação moral, porque justificam a violência e justificam a opressão para perseguirem um suposto bem maior. Quer dizer, nós somos fascistas, nós somos comunistas e o outro lado tem que sofrer, o outro lado tem que ser esmagado, porque nós estamos com a verdade e nós estamos perseguindo um bem maior que vai consertar este mundo que nós vivemos, que tem tantos problemas. Bom, durante esse período, né, em que a modernidade tinha esses pensamentos, surgiu o pós-modernismo. A escola de Frankfurt, através de um pensador chamado Theodor Adorno, ele propôs uma crítica a esses sistemas totalizantes que tentavam explicar a realidade e condenavam quem discordasse deles, condenavam seus opositores. E aí isso acabou levando ao pós-modernismo. O pós-modernismo ele pode ser definido como a incredulidade com relação a essas metanarrativas. Quer dizer, são metanarrativas mais ou menos aquilo que o marxismo faz, né? O marxismo ele crê no triunfo da classe trabalhadora, ou, por exemplo, aquelas pessoas que seguem o Adam Smith, o capitalismo da mão invisível do Estado, enfim, que o mercado e não o governo seria o caminho para a paz e posteridade. Isso são metanarrativas. E aí o pós-modernismo ele vai propor justamente que não se deve perseguir valores universalmente verdadeiros e que é impossível que a racionalidade humana pudesse englobar toda a realidade. E aí
o pensamento desses filósofos, pensadores do pós-modernismo vai dizer que as alegações de verdade, e aqui a verdade é entre aspas, tá? Porque eles dizem que não existe a verdade, existem várias verdades, então eles vão dizer que as alegações das verdades que são feitas pelos políticos ou pelos governantes, eles na verdade são mera retórica para dominar aquelas pessoas que são opostas a esse político, a esse governante e assim por diante. E esse pensamento da pós-modernidade também vai dizer que as pessoas elas devem viver a sua própria narrativa e ter a sua própria verdade. Nem tudo precisa ser coerente e qualquer tentativa de promover a paz no mundo, na verdade, ela é opressora, porque ela vai desembocar numa metanarrativa. E também o pensamento deles vai dizer que não existe a verdade, só existe o poder. Isso é muito interessante, porque o Timothy Keller vai examinar também quais são os problemas com essa linha de pensamento. E, por exemplo, um dos problemas que ele menciona, que é muito interessante, é que o pós-modernismo ele critica a questão das metanarrativas, mas ele mesmo cria a sua própria metanarrativa, porque ele divide o mundo entre mocinhos e bandidos, ou seja, aqueles que promovem essa pluralidade de verdades, essas pluralidades de narrativas em face dos bandidos que, na verdade, adotam os valores e as absolutos e as metanarrativas universais. As metanarrativas modernas chamam os opositores de antirracionais. Então, por exemplo, se você pega aquela metanarrativa comunista ou a capitalista do Adam Smith, enfim, qualquer uma delas, ela vai chamar o outro de que não pensa como ele, de antirracional, de uma pessoa que está regredindo, enfim. E a metanarrativa dos pós-modernistas, ela vai dizer que quem alega valores universais é opressor. Então ela sempre vai dividir, ela coloca de um lado uns e do lado o outro, quer dizer, ela está criando a sua própria narrativa. Um outro problema desse pensamento é que se não existe verdade, só existe o poder, como nós já mencionamos aqui nesse vídeo, então não teria problema uma pessoa forte, uma pessoa que consegue se impor, usar o seu poder da forma que ela bem entende, porque a narrativa é dela, a verdade é dela, então não tem nenhum problema esse tipo de coisa. E aí você vai gerar uma série de atos e dificuldades aí de relacionamento entre as pessoas. A gente com certeza não vai ter paz no mundo se cada um fizer aquilo que bem entende, só porque, de acordo com os pós-modernistas, não existe verdade, só existe o poder. Então, como que a gente faz? Porque o cristianismo, ele é acusado também de ser uma metanarrativa. Será que não é uma metanarrativa totalizante? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que tudo isso que nós vimos aqui mostra que o que precisamos, na verdade, é de uma metanarrativa que não seja opressora. Porque de um lado ou de outro você vai acabar criando uma metanarrativa. Então, a gente não pode crer em uma metanarrativa que seja opressora. E somente valores que destruam a inclinação humana de dominar e oprimir o próximo. Quer dizer, somente a Escritura ela tem essa capacidade de nos ensinar esses valores que destroem a inclinação humana de dominar e oprimir o próximo. Porque a Escritura não nos faz opressores, a Escritura nos faz olhar para o mundo que nós vivemos e compreender que nenhum ser humano é capaz de resolver tudo isso. Nenhum ser humano tem a capacidade de consertar os seus próprios defeitos. Então, a gente, como cristão, quando a gente olha para a Escritura de forma honesta e de forma humilde, a gente vai perceber que não tem como a gente explicar a realidade toda para as pessoas, porque somente Deus tem conhecimento de toda a realidade, somente Deus conhece os corações de todas as pessoas, e não tem como a gente se colocar de forma arrogante diante do próximo, porque nós nos enxergamos tão pecadores quanto o próximo. O cristianismo vai nos ensinar que todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da graça de Cristo, carecemos da cruz de Cristo, carecemos do evangelho nas nossas vidas para que nós sejamos transformados, e a transformação não acontece pelo nosso próprio poder, não é a nossa narrativa, mas é sim Cristo que fez tudo isso. A obra da salvação e da redenção do mundo inteiro, ela é obra de Cristo e somente dele, sustentada por ele. E é muito interessante porque a redenção, ela não envolve só as pessoas, mas ela envolve
todos os aspectos da criação, porque a criação toda caiu, a criação toda ela está nessa realidade do pecado, mas a redenção de Cristo ela tem por objetivo atingir tudo isso. Então, as narrativas modernas, elas vão dizer que nós é que conquistamos, nós é que fazemos acontecer, nós é que definimos a moral, mas a Escritura vai nos dizer que a nossa esperança, ela está somente em Deus e não nas realizações humanas. Então, com isso, nós temos a reflexão de hoje. Espero que você tenha aproveitado. Essa é uma reflexão muito importante para a nossa realidade, para o mundo em que nós vivemos, porque além de nós termos a necessidade de explicar para as pessoas a razão da nossa fé e termos isso muito bem fundamentado no nosso coração, isso também pode ser uma ferramenta muito interessante para que você possa levar o Evangelho para outras pessoas. Então é isso, que Deus abençoe a sua vida e até um próximo encontro. Tchau, tchau!